Cara, vamos falar um pouquinho sobre os seus projetos que você teve, né? Um Hangar 18, até o atual Relatos do Além, cara. Cara, você falava muito no Hangar 18 sobre vida extraterrestre e tal, vida inteligente fora da Terra. Na madrugada. Na madrugada. Cara, e recentemente, acho que tem o quê? Um ano e pouco, né? Tá mais ou menos, que a NASA começou a divulgar algumas coisas sobre alguns relatos e tal, sobre vida extraterrestre. E eu lembro muito que você muito falava que a maioria das vezes... Não sobre vida extraterrestre, né? Mas sobre, enfim... não sei se você tá falando da mesma coisa, mas sobre OVNIs, né? Isso. Tá. E eu lembro muito que você falou com a gente aqui, conversou no nosso primeiro episódio, foi que a maioria dos relatos eram dos extraterrestres vindo de dentro d'água. Sim, os OSNIs, né? É muito doido. A maioria dos relatos eram assim. Ainda continuam assim? Ainda, cara. Tu vê que, tipo, quando você pensa, pô, OVNI, céu. Céu, quem deve ver? Pô, a aeronáutica, né? Não. Quem tem mais relatos de OVNI é a Marinha. O que é muito doido, porque, pô, os caras percebem que são luzes que parecem vir dentro da água. Elas saem da água e vão pro céu, beleza. Mas, tipo, geralmente vem da água. E são milhares e milhares de casos que você vê a ligação dos OVNIs com a água. E não só a água, mar, oceano, mas tipo rios, cachoeiras. Alguma coisa que eu não sei qual é a tecnologia, eu nunca entrevistei um ET, mas você querer. Esses dias eu também não tô conseguindo. Nem o Bilu, que a gente é mais próximo da gente aqui, né, não consegui, mas alguma coisa faz essa ligação deles com a água. Ninguém sabe exatamente por quê. Tem um livro antigo espírita que fala, eu esqueci o nome, que tem um desse... Tudo bem que espiritismo e ufologia são coisas que deveriam ser separadas, mas cada vez mais estão muito unidas, né? Porque com uma coisa tão misteriosa, o pessoal começa a fazer... Pô, é tudo do divino, é tudo do além, é tudo, né? Então tem esse livro que fala... Eu esqueci o nome da cara do mestre que psicografou lá o livro, que ele fala que no mar, na cachoeira, na floresta, tem uma energia, uns íons negativos, uma parada tão sutil que a gente sente, quando a gente tá nesse lugar, a gente sente um bem-estar. E aí, realmente, você tá na frente da praia, você relaxa, você tá na floresta, cachoeira, pô, que vibe boa. Eles dizem que existe um negócio ali que é muito sutil, que a ciência não pesquisou, mas que, de certa forma, recarrega a gente, digamos assim. E que essas máquinas voadoras são tão absurdamente evoluídas que elas, de alguma maneira, elas precisam disso para poder se locomover. E tô falando assim, de novo, não tem prova nenhuma, isso aí é o que tá escrito no livro. Então, a gente fala assim, talvez, quem sabe, tipo, em lugares que tem água, que tem energia, tem prova elétrica se mexendo, gera uma estática, alguma coisa no ar ali em volta, que esses objetos conseguem, de alguma maneira, absorver e se recarregar. Entendeu? Pode ser só porque eles gostam mesmo. Pô, um marzinho aqui, vai saber. Será que são de Atlântida? Pode ser, né? Vai que Atlântida era a cidade alienígena perdida. Mas, cara, tem um caso interessante, não sei se vocês ouviram falar do David Fravor. Foi um cara que era piloto da Marinha Americana, né? Ele trabalhava ele tinha um jato, né, dele, um caça, e ele saiu do porta-aviões fazendo um treinamento lá nos Estados Unidos em 2004. E ele, durante uma situação de treinamento, ele viu um objeto que ele falou que parecia um tic-tac. Foi daí que nasceu o OVNI do tic-tac. Não sei se você ouviu falar. Já tem alguns 2, 3 anos que o pessoal começou a falar disso. E o OVNI tic-tac foi bizarro, porque o cara, imagina, piloto da Marinha Americana, cara super treinado, né? Pilotando uma máquina que é uma das mais caras que a gente tem, né? Hoje em dia, em termos bélicos, assim. O cara é treinado para saber diferenciar a Vênus do que é uma estrela, o que é um carro. Ele sabe diferenciar, o cara é treinado para isso. Ele falou assim, cara, eu vi um negócio que eu não sei o que era, mas tinha um formato de um tic-tac gigante, tamanho de um micro-ônibus, liso, completamente liso, e fazendo movimentos erráticos em cima da água. Tipo, como se fosse uma bolinha de ping-pong. Ele falava, parece uma bolinha de ping-pong batendo no ar. Foi mal. Batendo no ar. E embaixo, uma espécie de uma espuma. Aí ele voando com o avião, né? Ele com a copilota dele. Falei assim, vamos lá ver que parada é essa. Eles desceram. E aí, quando eles desceram pra ir na direção do objeto, o objeto meio que focou neles. Meio que travou. Ficou focado neles. Então, os dois começaram a ir na direção do outro. Na mesma velocidade. Quando o David Fravor jogou para a direita, o OVNI jogou para a esquerda.
e começou a fazer um movimento de espelhamento. Tudo que ele fazia, o OVNI também fazia. Até que em algum momento eles se encontraram e aí o OVNI passou do lado do cockpit dele assim, e foi embora. Aí ele falou, cara, o que foi? Tem a gravação, tem tudo hoje em dia documentado, né? E o que foi isso que eu acabei de ver, sabe? Ele falou, bom, enfim, vamos... Ele alertou lá a base e tal. Parece que a base, inclusive, pegou no satélite deles lá. Então vamos pro ponto de encontro, que a gente tem que se encontrar na localização XYZ, né? Ah, muito doido, cara. E aí, cara, olha que doideira. Era uma posição que era no meio do mar e que todos os jatos, todas as embarcações iam pra lá pra ele se encontrar e finalmente aterrissar. Quando ele chegou lá, cara, o bicho já tava lá esperando. Em cima da marcação, que era o lugar que eles tinham combinado. Aí eles perguntam, como é que esse objeto sabia do lugar onde eles iam, né? E esse é o grande mistério. Tem um cara da NASA que é muito interessante, ele fala assim, tipo assim, você pensa num ser que vive no espaço. Digamos que ele realmente venha do espaço. Você viajar no espaço, cara, é um negócio absurdo. Você tá viajando no tempo, né? Tem aquele negócio que o pessoal fala, se pegasse uma luneta em outro planeta e visse a Terra, você estaria vendo a Terra ainda na época dos dinossauros. Não tem esse papo? Tem. De tanto anos-luz e tal. Sim. Então, se você tem uma máquina que consegue viajar no espaço, você está, na verdade, viajando no tempo, né? E talvez, de alguma maneira, esses seres consigam nos ver de uma outra maneira. Alguns acreditam que talvez eles não sejam nem dessa dimensão, talvez seja uma dimensão paralela. E aí, eu sei que é um papo muito doido, mas, tipo, se você conseguir parar para pensar que você conseguisse ver o tempo de maneira não uniforme, né? Linear, não né? linear, você vê todos os tempos ao mesmo tempo, você vai saber que aquele cara, daqui a meia hora, vai estar naquele ponto lá. Então, eles já conseguem saber, eles vão se encontrar aqui, deixa eu aparecer aqui, então. E pro David Fravor, tipo, caraca, o cara descobriu o lugar onde a gente... Mas se são criaturas que vivem voando no espaço, para eles isso talvez não seja tanta diferença, tenha tanta diferença assim, entendeu? Caraca, muito doido. Assim, a gente sabe que lá nos Estados Unidos, ali naquele... Na verdade, não é nos Estados Unidos, ali naquele Golfo do México e tal, tem o Triângulo das Bermudas, né? É. Ali também some muita coisa. Sim. Ali também tem relatos de alguma coisa ali? Tem muita coisa ali. Teve o Gimbal, que foi esse que apareceu em todos os jornais, que o cara com aquela câmera preto e branco e o objeto voando assim no paralelo. Então ele chegou a ver isso, na época todos os jornais apareceram isso, os caças vendo um OVNI, foi lá no Golfo do México. Tem um da Costa Rica também, que é mais ou menos perto, que foi um objeto que passou por cima de uma base americana, um quartel-general lá, uma bola de luz, e de repente ela entra dentro do mar, só que ela não causa splash. O que mais comoveu a galera, meio que ela entra dentro do mar, mas ela apagando, né? Ela entra dentro do mar, mas não faz joga água pra cima, ela só atravessa como se fosse nada, entendeu? Como se fosse não tivesse uma coisa material, né? E isso tem vídeo, cara, tem vídeo. O que eu vi tem vídeo. O que eu vi foi o mais louco de todos. Eu lembro que tu contou um relato teu aqui na primeira vez, né? Aqui na Foi em Unamar. Na região dos lagos, Isso. Foi ali perto de Barra de São João. Isso foi em 91, 92. E eu tinha, 5 ou 6 anos, assim, era muito pequeno. Na época era muito tranquilo lá, a gente passeava na praia a noite inteira, não tinha ninguém, no deserto. Mas ainda assim a gente gostava de ficar... Meu avô tinha casa na praia, então era literalmente em frente à praia. E eu tava lá brincando na praia de bola com uma tia minha, e daqui a pouco a gente vê uma bola saindo da água, de novo aí. A luz saindo da água e passando por cima da gente. E quando eu lembro só da imagem da foto, né? Quando a gente tenta lembrar uma imagem da gente muito, muito novinho, muito novo, não é muito um filme, é quase como se fosse uma foto, que eu lembro desse objeto cheio de luzinha, assim, parecia o disco voador da Xuxa, tá ligado? E eu assim, que legal, olha o disco voador. Talvez fosse. Né? A Xuxa indo pro naquela época, a Xuxa tá bombando, né, na Globo. E aí, minha tia me pegou pelo braço, correu pra dentro de casa. Meus pais não acreditaram, tá bom, foi outra coisa e tal. Nem tua tia. E minha tia também tentando explicar. Eu sei que, eu não lembro, obviamente, os detalhes. Minha tia conta mais ou menos a história. Eu sei que a gente ignorou, né? Passou, vai tomar banho pra dormir, coisa assim. Cara, 20 e tantos anos depois, eu já gostava desse assunto. E eu procurando por vídeo de OVNI no YouTube, aparece assim, OVNI de Casimiro de Abreu. Aí era uma matéria do Jornal Nacional, com o Sérgio Chapelin e o Boa Noite. Como é que é o nome? William Bonner. Não, o outro, antes, o Cid Moreira. Ah, tá. Cid Moreira. O Boa Noite. Boa Noite. E aí, cara, Cid Moreira e Sérgio Chapelin falou assim, hoje, na BR-101, em Casimiro de Abreu, foi avistado um disco voador.
Mas engraçado, os caras escolheram Casimiro de Abreu, Por que mano. Casimiro de Abreu? Não sei. Por quê, Não, e Casimiro mano? tem outras histórias, não sei por que tem alguma coisa lá, né? E aí eu sei que, tipo, o vídeo é literalmente a BR-101 parada, lotada de caminhão, de carro e tal. E o cara filmando com aquela câmera da época, o disco voador lá, tipo, literalmente o que eu vi, sacou? Aí eu fiquei, caraca, tipo assim, bate, né? Porque foi a mesma época. Feriado. Aí eu fiquei assim, cara, mas peraí, esse Casimiro de Abreu é outra cidade, né? Aí eu lembro que eu abri o Google Maps e eu vi que, tipo, de onde eu É bem tava, próximo. é muito próximo de Barra de São João. E aí eu fiquei, cara, eu acho que foi isso que eu vi. Barra de São João é meio que um território ali, meio que. tu morou lá Eu morei ali, também, né? né? Porque fica entre Rio das Ostras ali e Casimiro de Abreu, praticamente. Nunca Então, viu nada lá, não? Ele viu muita coisa, mas não um não, voador, assim. É coisas estranhas. Coisa É. bagulho sinistro. Não, e aí, cara, é muito. Esse vídeo é maneiríssimo. Depois, se o pessoal quiser botar e procurar, Casimiro de Abreu, OVNI 92. Tem. E é legal porque o cara que tá filmando, naquela gíria da época lá de começo dos anos 90, era muito. Pô, que chocante, cara. Olha que doideira, olha o disco voador. Sabe? Bem carioca daquela época. É muito maneiro Meio assim. surfistinha. Meio surf... Pô, que doideira, cara. E aí, cara, esse foi assim, quando eu vi, eu falei, cara, foi isso que eu vi. Pode, tudo bem, pode não ter sido literalmente esse, pode ter sido um outro evento, mas foi naquela época. Bate com a imagem que eu tenho na minha cabeça. Então, acho que foi o que eu vi mesmo. E foi tudo Não, doido. maneiro, maneiro.